Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês quais foram os principais destaques de cada equipe que disputou o Brasileirão. O GE criou uma guia aqui com o principal artilheiro e o principal garçom de cada equipe que disputou o Brasileiro. E as informações, os dados, são da temporada inteira, não só voltada para o que fez no Brasileirão, mas são as equipes que disputaram o Brasileirão, tá bom? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Começar aqui pelo rebaixado Atlético Paranaense. E é isso. E aí eu vou trazendo os jogadores que foram os artilheiros e artilheiro, aliás, do clube e o assistente do clube, pra gente ir comentando aqui um pouquinho. O primeiro aqui é o Atlético Paranaense, o artilheiro do clube foi o Mastriani e o maior garçom com maior quantidade de assistências foi o Coelho. O Mastriani ao longo da temporada, não sei dizer se machucou ou se perdeu muito espaço. O fato é não vinha jogando nessa reta final, quem vinha jogando era o Pablo e faltou eficiência nesse centroavante do Cap nessa reta final, né? Desperdiçaram muitos gols e acabou que pagou muito pelo. Já comentei, teve alguns vídeos que eu comentei já esse daqui sobre o Atlético Paranaense. Pagou muito por esse rebaixamento pelo gol tomado no final contra o Bahia e por ter perdido em casa para o Bragantino, né? Enfim. E o Coelho, que aí sim, para mim, talvez tenha sido o grande destaque do Paranaense nessa reta final de Brasileiro, decidiu alguns jogos, deu assistência, inclusive, contra o Bahia, computando uma dessas 12 ao longo da temporada, tá bom? Do lado do Atlético Goianiense, e aqui já vem propaganda. Artilheiro, o Luiz Fernando, com 21 gols, que inclusive aparentemente vai para o Atlético Paranaense, né? Foi uma boa contratação para uma disputa de Série B. O Luiz Fernando é uma contratação interessante. E o maior assistente, o Shailon. O Shailon que na reta final de brasileiro ainda virou reserva desse time, né? Mas enfim, é outro bom jogador. Shailon ex-São Paulo, ex-Goiás. Vamos pro Galo agora, né? Tá em ordem alfabética. O maior artilheiro teve dois, foi o Paulinho e o Hulk, 19 gols cada um. Na reta final de temporada, o Paulinho ficou meio desaparecido, não participou tanto. E o Hulk foi crescendo, né? Foi o principal jogador do Galo na final da Liberta, junto com o Mariano, que vem muito bem do banco. Na Copa do Brasil foi importante no gol contra o Vasco, enfim, nos momentos decisivos o Hulk apareceu bastante. E o Paulinho também teve 19 gols, mas não necessariamente tão importantes no cenário dos jogos quanto os do Hulk. E os maiores garçons também teve dois empatados, o Scarpa e o Hulk. Então dá pra dizer que o Hulk teve um duplo-duplo. Duplo-duplo é do basquete, mas um duplo-duplo no futebol, né? Com gols e assistências, pelo menos dois dígitos em cada um. E o Scarpa, 12 assistências também. O Scarpa muito importante, principalmente nos cruzamentos e nas bolas aéreas, né? Cobrando escanteio, cobrando falta, enfim. Indo pro Bahia, nosso Bahia, o maior artilheiro foi o Tassiano, com 15 gols. O Tassiano ganhando uma moral muito boa nesse time do Bahia, de desacreditado no Grêmio para uma das principais referências desse Bahia. E os maiores garçons empatados também, o Biel e o Cauli. E aqui eu tenho uma certa surpresa que é o Biel. O Biel é reserva, ele vem do banco a maioria dos jogos e mesmo assim deu 10 assistências. E o Cauli, pelo estilo de jogo, é o que a gente espera, né? Talvez o Everton Ribeiro eu esperava aparecer aqui, mas ficou o Cauli, tá bom? Vamos pro Botafogo. O maior artilheiro foi o Júnior Santos, com 20 gols. Isso que metade da temporada praticamente ele não jogou, lesionado. Não à toa ele terminou como artilheiro da Libertadores, fazendo gol na final, inclusive, né? Então teve um início de temporada espetacular. Acabou sentindo lesões, né? Ficou um bom tempo parado. O Igor Jesus virou titular, mas nem por isso o Júnior Santos deixou de ser o artilheiro do clube. E o maior assistente, o Savarino, com 12 assistências, fez uma baita temporada na reta final de Brasileiro, inclusive fundamental, fazendo gol em todos os últimos jogos. Fez gol no Inter, fez gol no Palmeiras, fez gol no São Paulo. Importantíssimo. Vamos para o Bragantino, que permaneceu na Série A, né? Artilheiro foi o Sacha, com 15 gols. Isso já vem acontecendo há um bom tempo, sendo talvez um dos principais jogadores do Bragantino nesses últimos tempos. E o maior assistente foi o Elinho, com 9 assistências. Saiu desse meio para final da temporada, foi para o Toluca, do México. Mas mesmo assim, ficou como o maior assistente do Bragantino. O Corinthians agora, o maior artilheiro foi o Yuri Alberto. Não só o maior artilheiro do Corinthians, mas também o maior artilheiro do Brasil e artilheiro do Brasileirão empatado com o Alejandro. 31 gols, talvez o maior destaque do futebol brasileiro dessa temporada. Como eu falei, o maior artilheiro do Brasil nessa temporada. E o maior assistente, o Garro, com 15 assistências, também fez uma temporada espetacular, o Garro.
E, enfim, tá aí. Aí a gente vai pro Criciúma agora, o maior artilheiro é o Bolassi, que apareceu ali na foto. Caraca, só 8 gols e mesmo assim foi o artilheiro do Criciúma na temporada. Mostra muito um dos motivos de ter sido rebaixado, né? Isso que no elenco tinha o Viseu, tinha o Arthur Kaique, tinha o Éder até determinado momento sendo aproveitado. E nenhum deles conseguiu passar o Bolassi. 8 gols é realmente muito pouco para uma temporada inteira. E o Hermes, 8 assistências também, lateral esquerdo, às vezes meia esquerdo, quando fazia uma duplinha com o Trauco, maior assistente do Criciúma. Vamos para o Cruzeiro, já aparece aqui o Matheus Pereira, que foi o maior artilheiro e o maior garçom. Fez 11 gols e 15 assistências. E aí vale destacar um ponto ruim do Cruzeiro, a falta de um centroavante. Na reta final de temporada, o Caio Jorge se estabeleceu como titular, mas mesmo assim não teve números tão expressivos, a ponto de virar o artilheiro. E assistência sim já era o esperado, o Matheus Pereira. No Cuiabá, rebaixado Cuiabá, o artilheiro foi o Pita, dificilmente permanece, fez 21 gols. E o artilheiro Sobral, caraca, 8 assistências para um volante. Isso é bastante e mostra a falta de um camisa 10 no Cuiabá, né? Vamos pro Flamengo, o artilheiro Pedro com 30 gols, isso que mais da metade da temporada ele não jogou, ficou lesionado. Se não tivesse se lesionado, provavelmente era o artilheiro do Brasil, artilheiro do Brasileirão, artilheiro de tudo. Acabou que pela lesão ficou fora de tudo isso e mesmo assim 30 gols é absurdo, cara, pelo pouco que ele jogou. E os garçons, Arrascaeta, Gerson e Luiz Araújo, 10 assistências cada, e aí vale destacar que a reta final de temporada, nem o Arrasca nem o Luiz Araújo jogaram machucados, né? E o Gerson sim fez uma temporada espetacular. Vamos para o Fluminense, quase rebaixado o Fluminense. Artilheiro foi o Arias com 14 gols. Fixou alguns pênaltis nessa reta final, né? E o Ganso, maior assistente, com 10 assistências também. Pelo estilo de jogo, já era o que se esperava. O Ganso ser o maior artilheiro do Fluminense. Indo para o Fortaleza, o Lucero artilheiro, com 23 gols, fez realmente uma grande temporada, importantíssimo para o Fortaleza. Inclusive garantir vaga na Libertadores. E o maior garçom, né, maior assistente, Pochettino também 15 assistências, fez uma boa temporada. Nessa reta final de Brasileiro eu achei que ele ficou meio sumido, mas a grande maioria da temporada ele foi muito bem. Vamos pro meu Grêmio, o artilheiro foi o Cristaldo com 13 gols, isso porque o Bright White chegou do meio pro final da temporada. Se ele tivesse desde o início, provavelmente era o artilheiro. Fez 8 gols em 20 jogos, era uma média bem boa, mas acabou que chegou só na reta final. E o Diego Costa começou bem a temporada e perdeu grande parte dela por lesão. Por isso que o Cristaldo ficou como artilheiro, ainda mais que em determinado momento era batedor de pênalti. Depois perdeu isso pro Reinaldo, quando ele pipocou nos momentos grandes de Libertadores e Copa do Brasil, desperdiçando pênaltis. Garçom, aqui é uma carência do Grêmio, o Pavon só 8 assistências, né, cara? É muito pouco, isso que o Pavon perdeu praticamente metade da temporada lesionado também. Então aqui é a falta de um meio de criação no Grêmio, que realmente quem é? É o Cristaldo, e o Cristaldo é muito mais até inclusive fazedor de gols do que garçom, né? O Grêmio ficou devendo nesse quesito. Vamos pro rival, o Inter, o Wesley fez 13 gols, vindo da ponta, fez uma excelente temporada mesmo. E o Alan Patrick, maior assistente, 7 assistências é realmente muito pouco pelo estilo de jogo do Alan Patrick, né? O cara que é o meio de criação, 7 assistências é pouco. Mesmo assim, foi o maior do Inter. E o artilheiro, provavelmente, se o Borré tivesse desde o início da temporada, já em grande fase, como emendou nessa reta final de Brasileiro, teria sido o artilheiro. Como não foi o caso, foi o Wesley. Do lado do Juventude, o maior artilheiro é o Lucas Barbosa, com 14 gols, meia direita, ex-Santos. Acho que ainda pertence ao Santos, inclusive. Realmente fez uma boa temporada. E o Jean Carlos, 10 assistências. Em alguns momentos titular, em outros reserva. Mesmo assim, 10 assistências para ele. Palmeiras agora, o artilheiro foi o Flaco, com 22 gols. Fez uma reta final de temporada ruim. Mas até o meio da temporada realmente vinha voando, fazendo muitos gols. E o Estevão, o maior assistente, com 10 assistências. E até pouco pelo tanto que ele produziu, né? Do lado do São Paulo, o artilheiro foi o Luciano com 18 gols. O Calheri perdeu uma certa parte da temporada machucado, né? E os maiores assistentes, o Lucas Moura e o Rato, com 9 assistências cada. É realmente impressionante o Rato ter 9 assistências. Ele é reserva do time, mesmo assim, muitas assistências. Do Lucas, a gente já esperava pela importância para o time. Vamos para o Vasco, o maior artilheiro foi o Verratti com 23 gols, o maior assistente o Payet com 9 assistências. Era o esperado, o Coutinho chegou só do meio para o final, então não dava nem muito para ele encostar nesses números. E nem fez grande coisa até agora pelo Vasco. Vitória, o artilheiro logicamente foi o Alejandro, né? 21 gols. E o maior assistente o Mateuzinho, também meio campista, ex-Ipiranga. Muito bom meio campista, 10 assistências também.
E é isso, com isso fechamos todos os clubes que disputaram a Série A e o principal artilheiro e o principal garçom de cada uma delas, tá bom? E é isso. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Comenta quais desses nomes mais te impressionou e qual dos não nomes, né, dos que eu não citei, que você mais sentiu falta, que você esperava que aparecesse na lista em relação a algum desses clubes e não apareceu. Bom, enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.